Portugal houve quem chamasse ao bacalhau o pão dos mares. E, de facto, há 500 anos que o bacalhau faz parte da nossa alimentação, do nosso imaginário e da nossa identidade. No Museu Marítimo de Ilhavo conta-se a história desta relação de 5 séculos e mostra-se como na arte da pesca ao bacalhau os portugueses foram únicos no mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Vamos imaginar este navio atravessado por vagas, por ondas gigantes, porque esta amorada é muito baixa, é incrivelmente baixa. Os navios eram exatamente assim. Temos aqui uma réplica do navio cortado pelo convés, a meia água. Mas a relação das pessoas, dos pescadores, dos homens que iam nestes navios, era exatamente esta, não é? A linha de corpo era exatamente esta. Imaginemos com o balanço, em pleno mar alto, uma tempestade, ou mesmo um mar agitado, a varrer o navio de bombordo a estibordo, como é que seria? Ou seja, estas campanhas eram duríssimas e os navios eram uma casca de nós no oceano. Nós estamos num navio de 24 metros, que é pouquíssimo para um navio de viagens transoceânicas. Estamos a falar, evidentemente, das campanhas da pesca ao bacalhau. Um peixe mítico para os portugueses. E este barco, como já disse, é um dos barcos tipo da pesca ao bacalhau. Há mais que um. Sim, este barco era típico na década de 20, durante a década de 30 já havia poucos. É uma réplica exata. É uma réplica exata de um tipo muito comum na frota bacalhoeira portuguesa. É um iate de 2 mastros, não temos aqui a mastreação elevada porque não é possível nesta sala, ou uma escuna muito ao jeito das escunas da Nova Inglaterra que os açorianos trouxeram para Portugal, o modelo de construção. Portanto, na década de 20 em Portugal havia uma pesca muito incerta. Havia muitos anos em que se armavam vários navios para ir ao bacalhau. Anos havia em que muitos ficavam amarrados nos cais devido à concorrência do bacalhau estrangeiro. E depois, nos anos 30, com a intervenção do Estado Novo, a frota vai mudar, vai cambiar do ponto de vista tecnológico. Vão aparecer navios de outra natureza. Este navio é uma memória excelente, muito interessante, hiperrealista daquilo que poderíamos chamar na pesca longínqua a marinha de pau e corda, um navio de madeira, de casco e madeira, todo construído artesanalmente em madeira, um veleiro, sem motor auxiliar, sem câmaras frigoríficas, portanto, para o transporte do isco, que era muito importante na pesca à linha do bacalhau. É um navio com um certo primitivismo e que navegava apenas à força de vento e por perícia dos homens. Quantos homens levava um navio destes? Poucos, é um navio pequeno, nós estamos num espaço de convés que podemos imaginar com 20, máximo 25 homens a bordo, uma tripulação pequena.
É um navio de 24 metros de comprimento, portanto é um pequeníssimo navio, com poucos metros de boca também, de largura, e que levava incrivelmente 200 toneladas de bacalhau nos porões. Portanto, os navios não eram construídos na frota bacalhoeira nem noutras pescas transoceânicas para dar comodidade aos homens na sua sociabilidade diária, mas para carregar bacalhau e para dar lucro ao armador. O que é extraordinário é que Portugal não foi o único país a ter o bacalhau como alimento preferencial de subsistência. Nunca foi o país que mais pescou bacalhau. Outros países, como Espanha, aqui bem ao lado, também eram grandes importadores e grandes pescadores de bacalhau. Porquê é que o bacalhau é tão identitário para a nação portuguesa? A nossa ligação com a pesca do bacalhau, como a Paula disse, é eminentemente estabelecida como consumidores. E ainda assim, contraditoriamente, com algum paradoxo, nós mitificamos muito a pesca porque, de facto, foi uma atividade profundamente humana, que marcou os portos, que marcou as comunidades, foi um movimento nacional. E ainda hoje é muito difícil compreender porque é que uma atividade humana tão dura, tão difícil e em condições, por vezes, cruéis, atraía tanta gente, porque obviamente havia dificuldades económicas, havia um salário relativamente fixo na pesca do bacalhau e, portanto, as pescarias locais eram mais incertas do que esta pesca de tipo industrial, mas é difícil de explicar esta centralidade. As razões principais estão relacionadas com o consumo, com o abastecimento, com a procura de fontes de proteína animal no final da Idade Média, nos inícios da época moderna, quando há documentos, quando há prova de que se começaram a fazer expedições, campanhas à pesca do bacalhau, também conjugadas com a caça de baleias no Atlântico Norte e mesmo no Golfo da Biscaia. Portanto, a primeira razão é uma razão de subsistência alimentar, ou seja, procura de fontes de proteína animal e a notícia do negócio de uma pescaria extremamente abundante que havia nos bancos da Terra Nova quando as primeiras viagens para lá se fizeram, nomeadamente os irmãos Corte Real e de outros navegadores. Há todo um nevoeiro mítico à volta de tudo isto, há muita lenda e pouca realidade comprovada. Bom, agora, as razões principais, culturalmente explicáveis, residem no jejum e na abstinência, ou seja, nas prescrições católicas de interdição do consumo de carne. Como o peixe era pouco acessível, comia-se muito bacalhau, na facilidade de conserva do bacalhau, fácil de conservar pela sua natureza organoléptica, ou seja, pela natureza dos tecidos, fácil de conservar pelo sal a bordo e depois de completar o processo de conservação com desidratação pelo vento em terra. Portanto, todas essas razões e também a abundância da pescaria. Nas praças de Lisboa e Porto, que eram os maiores mercados de distribuição e consumo do mundo de bacalhau, nesta geografia cultural do Atlântico Sul, que afinal é mediterrânica culturalmente, eram onde se consumia bacalhau salgado seco e onde se consome. Em Portugal, em parte da Espanha, sul de França, sul de Itália, Grécia e depois nas Antilhas, em parte da América Latina, mesmo na ilha de Cuba, havia um consumo muito significativo, com tipologias de bacalhau muito diferentes. E é muito interessante perceber como é que, no caso português, durante o século XIX, que é um século decisivo para a popularização do bacalhau como alimento de subsistência corrente, como é que ele se torna e como é que se constrói a lenda e o discurso, desde logo, do fiel amigo, porque ele nasce no século XIX e depois é glosado, é desenvolvido em toda a retórica, por exemplo, da propaganda republicana sobre o bacalhau a pataco, que Afonso Costa utilizava abundantemente, que no fundo era já a tentativa de prometer à população um peixe de largo consumo, de baixo preço, que fosse uma proteína animal acessível e, portanto, esta é a questão alimentar a que o bacalhau vem dar resposta e que politicamente vai ter uma construção.
uma construção que é económica, que é antiliberal e que está muito sintetizada na expressão que Salazar, economista político, ainda professor na Universidade de Coimbra em 1918, aliás, escreve um pequeno texto que passa relativamente despercebido, onde advoga que o Estado deveria converter-se num ditador de víveres. Ora, um ditador de víveres, ou seja, deveria ter uma política alimentar que garantisse o abastecimento popular, autoritariamente conduzida, claro, que teria, como ele diz nesse texto, como bases o pão e o bacalhau. E, portanto, é todo um programa que depois está na base da campanha do bacalhau e do esquema protecionista que o Estado Novo usa para fomentar a produção nacional e protegê-la da concorrência externa, que nunca permitiu que a pescaria e a produção nacional se desenvolvessem. O facto é que foi Salazar quem mandou que se construísse uma narrativa, desde logo um livro e um filme, que enaltecesse a bravura, não obstante esse condicionamento que ele fazia da iniciativa privada, sim, no que diz respeito à pesca do bacalhau e à procura do bacalhau. Por outro lado, ele queria valorizar, junto, presumo, que dos portugueses à cabeça, mas não só, um discurso de heroicidade, de épico. Sim, isso é muito interessante, ou seja, a pesca do bacalhau, a campanha do bacalhau, expressão que eu utilizei em certas investigações e que julgo que se compreende bem porque é muito similar à campanha do trigo, mais célebre, mas apesar de tudo menos duradoura, porque a campanha do bacalhau vai praticamente até 1974, a campanha do trigo termina às portas da Segunda Guerra Mundial. É todo um programa económico de autonomia alimentar, de autarcia, muito semelhante a alguns programas que na Itália fascista de Mussolini foram desenvolvidos, por exemplo, para o arroz, para o trigo. O esquema é muito semelhante, é um esquema de economia dirigida pelo Estado, fortemente monopolista, protecionista, mas eficaz do ponto de vista dos objetivos políticos e até económicos numa primeira fase do desenvolvimento da indústria, e depois há a necessidade do invólucro da propaganda que tudo recobre no sentido de reproduzir um efeito e uma eficácia política. Curiosamente, no caso da pesca do bacalhau, há, em primeiro lugar, um grande investimento de ritualização, de uma linguagem nacionalista que é centrado no ritual da bênção dos bacalhoeiros. É a grande cerimónia nacional que é, aliás, retocada e encenada pelo Leitão de Barros, não é por acaso, sempre de perto com Henrique Tenreiro, que na altura não era ainda almirante. E depois da Segunda Guerra Mundial, como a campanha do bacalhau persiste, é renovada, os incentivos financeiros do Estado são ampliados para uma certa renovação da frota que se faz durante e após a guerra, há, tal como em outros aspectos do regime, uma contradição quase chocante entre o modo como os portugueses pescavam bacalhau na Terra Nova e na Groenlândia e o modo como outras frotas de outros países, saídas de outros portos da Europa do Sul, o faziam. E, portanto, Portugal, depois da Segunda Guerra Mundial, imediatamente à saída da Segunda Guerra, é o único país que tem uma frota de navios de pesca à linha, com doris de um só homem, que não tem uma frota de arrastões, os arrastões tinham um número muito diminuto, e isto torna-se uma lenda internacional. Constrói-se a si próprio como lenda. É aí que radica. É aí que radica a singularidade da percepção que se tem da relação dos portugueses com o bacalhau, na arte da pesca. Na arte da pesca. Radica, em primeiro lugar, na pesca à linha com doris, com botes de um só homem. E esse homem, um pescador, é considerado pela propaganda, com algumas razões objetivas, o pescador marinheiro. Portanto, há toda uma sugestão historicista nesta propaganda, porque o pescador marinheiro é o herdeiro do navegante, do nauta, de 500, e, portanto, há todo um resgate de uma grandeza marítima nacional de que a pesca do bacalhau se constitui como símbolo.
E, portanto, a propaganda é fortíssima. Mas ela também é alimentada de fora para dentro, não só pelo aparelho reprodutor do regime, ou seja, há um encantamento internacional efetivo. Há todo um movimento de repórteres, de jornalistas, de antropólogos, de escritores à escala internacional, cineastas, depois da Segunda Guerra Mundial e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, com as limitações óbvias, porque o elemento de singularização começa por ser a frota branca, a White Fleet. A frota branca é a designação com que se populariza a frota portuguesa, porque de facto era um espetáculo muito belo ver os navios afilados, amarrados no cais, por exemplo, de St. John's, no Porto de Águas Fundas da Terra Nova, onde começou a haver uma espécie de movimento de curiosos, artistas e etc., para verem esta frota única. Os navios foram pintados de branco, como se sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, por razões de segurança. Teimosamente, Portugal, por razões de abastecimento e por teimosia política governamental, a frota manteve-se em elaboração, fazendo os navios uma rota muito coincidente com o movimento da guerra submarina, daí que tenha havido história trágico-marítima durante a Segunda Guerra Mundial, e o facto, por razões de segurança, os costados dos navios terem sido obrigatoriamente, foi uma determinação do Estado-Maior Naval, negociada diplomaticamente, terem sido pintados de branco, criou este mito. Era um espetáculo internacional que, por exemplo, a revista National Geographic Magazine divulga imenso. Começa logo em 1952 com um artigo, precisamente Alain Villiers, intitulado I Sail with the Portuguese Captains Courageous. Foi uma produção internacional muito bem montada, com divulgação na BBC, em várias cadeias de televisão norte-americanas, com programas de rádio, com muito lobbying junto de imprensa norte-americana e britânica, ou seja, a construção da lenda nos anos 50, porque o Alain Villiers é um homem muito conhecido e porque aquilo que escreve The Quest of the Schooner Argus, portanto a primeira edição em inglês, que depois é traduzida, é um livro talvez menos conhecido no panorama da cultura portuguesa, mas que tem tradução em 16 línguas, não é de sumenos. Recebe, evidentemente, sem surpresa, o prémio Camões do CNI É preciso dizer que o Villiers, exatamente, o Villiers esteve embarcado e ficou genuinamente contaminado de uma admiração absoluta, portanto não era apenas, e aliás era um homem, enfim... Ele era um marinheiro. Era um marinheiro e era um homem intelectualmente sério, no sentido em que não foi contar qualquer coisa que ele não tivesse visto ou não tivesse sentido. Ele ficou genuinamente apaixonado pela bravura destes pescadores. O livro é muito bonito. Ele faz um livro, um filme, que é mais modesto do que o livro, muito mais. Faz um álbum de fotografias, cujos originais estão na coleção, nas coleções do Museu Marítimo de Ilhavo, oferecidas por ele em finais dos anos 50, em homenagem aos oficiais de Ilhavo, aos capitães em especial, que ele conheceu e que louvou, não é? Mas é um homem que tem talento narrativo. Ainda hoje, se nós quisermos encontrar uma boa evocação literária de tipo documental sobre a pesca do bacalhau, lemos o livro de Alain Villiers, mas é importante que o vamos ler com um sentido crítico, percebendo bem qual é a construção que se fez, porque, na verdade, o livro é muito ideológico e o livro recalca muitos aspectos que eram aspectos relativamente hostis a uma versão hegemónica que se difundia sobre a pesca do bacalhau e, portanto, é um caso muito interessante. Ou seja, quando eu digo que ele é intelectualmente honesto, ele não nos conta mentiras, não nos conta toda a verdade. Precisamente. É uma crónica encomendada. É uma crónica de viagem, que é um clássico da literatura. Encomendada, exatamente, não é? Encomendada e pelo paga. rei. E paga, exatamente. E glorificada e bem Obviamente. difundida. O que não significa
que a narrativa não tenha sido brilhante e muito interessante. Álvaro Garrido, como é que era um dia, uma jornada dos homens, da tripulação, num barco bacalhoeiro como este? Era uma jornada dura e longa. Normalmente começava às 4 da madrugada, com uma sopa quente, o arriar dos Doris, portanto, cada homem... Doris, porquê é essa palavra, Doris? É uma palavra provavelmente de origem americana, que vem da palavra inglesa worry, que significa piroga ameríndia, canoas que foram adaptadas para estes botes de fundo chato, que são barcos velozes e esguios e que foram trazidos por tripulações açorianas que andaram em navios da Nova Inglaterra no século XIX e que depois adaptaram o processo. E depois a corruptela do nome deu em Doris. Deu Doris, que eram tripulados por um só homem e uma vez arriados os homens, portanto o pescador de madrugada, ele deslocava-se do navio-mãe, às vezes 2, 3 milhas remando apenas, em pleno grande banco da Terra Nova. Imaginem, ou até mesmo na Groenlândia, onde as deslocações eram menores. Com temperaturas abaixo dos 10 graus negativos, muitas vezes, não é? Normalmente sim, muitas vezes, e com o risco do nevoeiro, que é o grande risco na Terra Nova, no Grande Banco, nevoeiros súbitos, que criavam riscos de perda dos homens, portanto, de desorientação, daí tantas razões de segurança e fatores de segurança nos navios. Portanto, havia muita dificuldade em controlar a segurança dos homens, até porque eles eram muito ávidos por pescar. Era um processo competitivo, era um processo em que quanto mais se pescasse, mais se ganhava e, portanto, a ânsia de carregar o bote e depois de regressar, sabe-se lá como, era muito grande. A jornada de pesca podia levar 8, 10 horas, dependia se havia peixe, condições de tempo, dependia de muitos fatores. 8 ou 10 horas nestes botes? Exatamente. Portanto, um homem por podiam bote. Regressar ao meio-dia, por exemplo, ou já às 2 da tarde, tinham uma alimentação a bordo, dentro de um foquinho, portanto, um recipiente em madeira, que tinha vários símbolos de pertença pessoal, há vários aqui no museu expostos. Comiam o quê? Comiam peixe, azeitonas, pão, portanto uma dieta frugal, que em regra era muito monótona e praticamente sempre a mesma. A bordo pescava-se basicamente e, portanto, o universo dentro do bote era muito reduzido e com alguns perigos. Havia todo um conjunto de artefactos que era preciso acomodar além do peixe e depois fazer regressar o bote ao navio em condições difíceis, dada a carga e as condições de tempo que, entretanto, podiam mudar. Quanto peixe podia trazer cada bote? Dependia, portanto, normalmente trazia meia tonelada, 1 tonelada, dependia. Como é que conseguiam dependia muito. Uma tonelada? Força de remos, depois o bacalhau à chegada ao navio, sobretudo os maiores, eram garfados para bordo, para dentro destas caixas onde se acomodava o bacalhau e de imediato começava uma operação de escala, ou seja, de processamento do bacalhau, que era descabeçado, eviscerado e era golpeado de modo a ficar espalmado para poder receber posteriormente a salga, ou seja... E era depois enviado ali por enviado por aquela lona, ou seja, para o porão de salga, uma zona-chave no funcionamento do navio, porque da boa salga dependia a conservação do bacalhau e o rendimento da própria campanha. E, portanto, há 3 operações distintas: a pesca, a escala, a salga, que são complementares. A isto se pode chamar a produção no mar, produção primária, como hoje se diria. Porque lá embaixo, isso é um dado importante, estão homens também. Exatamente. No lá embaixo, porão. no porão, o trabalho da escala era fundamental. Por exemplo, um contramestre normalmente era primeiro escalador também, ou seja, ser escalador, escalar bem o bacalhau e ser salgador, era um trabalho importantíssimo, dado que o bacalhau podia deteriorar-se e algum se perder. E, portanto, o trabalho da salga era um trabalho extremamente duro, em que os homens acocorados
Lá embaixo no porão. Lá embaixo no porão, com grandes condições de umidade, tentavam inventar espaço para acomodar o melhor possível, com a arte que havia de experiência e de mãos, para aplicar sal com mãozadas equilibradas às quantidades de conservação necessárias e sem desperdiçar sal, e esse era um trabalho fundamental. Álvaro Garrido, eis uma pintura, um óleo, uma imagem icónica desta grande aventura encenada, mas também real, da pesca ao bacalhau em Portugal. Esta foi, com certeza, a imagem mais reproduzida pelo Estado Novo em relação à pesca do bacalhau, uma forma de fazer propaganda da pesca do bacalhau. É um quadro a óleo, muito de grandes dimensões, foi pintado pelo pintor de regime Domingos Rebelo, um açoriano que ficou célebre, pelo menos nos meandros do regime, pelos murais da Assembleia da República e por outras pinturas conhecidas com este estilo realista quase eisensteiniano. E esta obra é muito significativa em termos de iconografia, por aquilo que procura dizer e reproduzir. Foi amplamente divulgada em brochuras de propaganda em português, em espanhol, em francês, em inglês, em várias línguas, em baixos e altos relevos, em medalhinhas, etc. E sintetiza basicamente aquilo que depois da Segunda Guerra Mundial legitima a intervenção do Estado na pesca do bacalhau e nas pescas em geral, através da organização corporativa, ou seja, a chamada obra social das pescas. Este grande óleo intitula-se Família Pescatória, tem ao centro, é bom reparar, um pescador de bacalhau, que aliás foi identificado, é um pescador açoriano, que fez cerca de 20 campanhas ao bacalhau em vários navios de pesca à linha, que aqui aparece quase estereotipado, um homem já desaparecido, e aparecem neste quadro todos os símbolos, praticamente, da obra social das pescas e do papel que a organização corporativa teve nesse reenlace de Portugal com o mar, feito através das pescas. Aparecem as escolas de pesca, os bairros de pescadores que foram construídos em todas as comunidades, os asilos para os pescadores idosos, como se chamava, as carrinhas do abastecimento de peixe ao país, do serviço de abastecimento de peixe ao país, algumas ainda circulam em Lisboa. O lugre de 3 mastros tão emblemático da frota branca, lá está, e o iceberg ao fundo, relativamente próximo das comunidades, metáfora de todos os perigos que os pescadores enfrentavam. Não era só metafórico, era efetivo, houve situações... Sim, os icebergs eram um perigo imenso para a navegação, porque na época da pesca havia o degelo no Ártico e, portanto, eles estavam a descer o Atlântico, chocavam contra os navios muitas vezes, muitos navios afundaram e, portanto, naufragaram por causa de icebergs, mas foram também lugares de abrigo possível para alguns pescadores. Há algumas histórias, o museu tem um projeto muito interessante chamado Arquivo de Memórias da Pesca do Bacalhau, e uma das memórias que recolhemos, que aliás tem sido difundida e também deturpada, que é uma história muito conhecida e absolutamente fascinante, fílmica, com certeza, é de um pescador que se perdeu no seu dory, ficou perdido do navio, apesar de todos os esforços, do navio apoio, etc., e provavelmente refugiou-se num iceberg, num pedaço de iceberg, passou lá vários dias, sabe-se lá como, e foi resgatado por um cargueiro americano. E depois ficou em Boston, na América do Norte,
tentou desertar e, portanto, ficou por lá e passados É interessante uns essa expressão tempos... do desertar aplicada à pesca do bacalhau, porque isso confere um caráter quase militar, de obrigatoriedade para estes pescadores. É uma expressão que se usa, desertar, quando eles aproveitavam as escalas para fugir, porque havia casos desses, não é? Houve vários casos, não são muitos conhecidos, houve alguns, eram bastante reprimidos e prevenidos também, mas pescadores houve que tentaram, pescadores e não só pescadores, sobretudo oficiais, que desertaram, ou seja, fizeram a opção de emigrar clandestinamente, ficando na América do Norte. Há vários casos. E este caso é relativamente bem conhecido e tem um sentido romanesco, porque o pescador depois regressa à terra, a esposa tinha, portanto, assumido a viuvez. Há casos absolutamente romanescos nesta história, que é um drama épico. Álvaro Garrido, que ideia fantástica. Um aquário de bacalhaus. Esta vossa ampliação, a ampliação do Museu Marítimo de Ilhavo, a ampliação radical e de que este aquário é testemunha, não é? Dá conta de que, de facto, o Museu Marítimo de Ilhavo, este museu, não se ocupa só da narrativa do que foi a grande aventura, com todos os aspectos negros e luminosos da pesca ao bacalhau, por parte dos pescadores marinheiros portugueses, sobretudo no século XX, não se ocupa só de desmontar as lendas que foram construídas à volta disso, está também o museu preocupado claramente com o futuro, porque senão não tinham, enfim, assinado este museu com esta peça tão bonita e que aponta claramente para esta nossa indiscutível vocação marítima, quanto mais não seja porque somos o país da União Europeia com a maior zona económica exclusiva, ou seja, com mais mar sob a sua alçada entre todos os Estados-membros da União. Sim, o museu, o nosso conhecimento do mar, eu julgo que assenta sobretudo, isso vem do século XIX, no conhecimento dos peixes, das espécies e na navegação, na experiência de navegar. E aqui no Museu Marítimo de Ilhavo cultiva-se muito estas duas dimensões. Houve recentemente, em 2012 e 2013, um investimento muito ousado do município de Ilhavo na construção de um centro de investigação, documentação e empreendedorismo, o CIAMAR Ilhavo, que faz parte do museu, e no Aquário de Bacalhaus, que é uma ideia relativamente original, não há muitos no mundo, há muitos museus marítimos com aquários, mas não com aquário de bacalhaus, e tem por objetivo esta exposição permanente de património biológico, a expor, partilhar com o público o nosso bacalhau, ou seja, o Gadus morua, aquela espécie que historicamente nós pescamos e consumimos, ou seja, o verdadeiro bacalhau.